Deus. Aleluia. Tem alguém com sono aí, cansado? Não. Porque o Senhor fala, né, os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Então, nessa manhã, o Senhor está aqui. Vai te libertar do seu cansaço. Vamos lá. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 4, Eita glória. vamos ler os versos 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Amém? Todos encontraram? 5, 6. 4, 5 e 6. Glória a Deus, A aleluia. minha versão aqui é Almeida. Agora qual Almeida? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E entre Malaquias e o surgimento de João Batista, passaram-se aproximadamente 400 anos. Todos aqui conhecem esse período intertestamentário, como dizem? Glória a Deus. Todos sabem o que aconteceu nesse período? Vou falar para vocês, aconteceu muita coisa. Durante esses 4 séculos, Deus ele não levantou mais nenhum profeta. Nenhum livro bíblico foi escrito nesses 400 anos. Israel foi dominada por persas, gregos e romanos. O povo enfrentou perseguição, guerra, crises espirituais. E parecia que Deus estava em silêncio. Deus não abriu a boca nem para falar um ah. Mas Deus em silêncio, igreja, não significa ausência de Deus. Enquanto os homens naquela época diziam, Deus nos abandonou, Deus estava preparando algo grande. Deus estava preparando o quê? O nascimento de Jesus. E neste meio termo, nesses 400 anos, vocês imaginem Deus ficar em silêncio conosco. Senhor, todo dia eu estou orando, Pai, eu estou orando por uma causa, Senhor, eu não consigo ouvir sua voz, Senhor, eu não vejo saída. É ruim? É horrível, né? Não ouvir a voz de Deus. A gente se sente desamparado. Imagine aquele povo. 4 séculos. A Bíblia fala que depois de Noé, o homem vivia até 120 anos. 400 anos. Vamos botar aí. 4 gerações sem Deus falar. Se Deus não fala, então vou seguir meu caminho. Se Deus não fala, então vou fazer o que eu achar que é certo. Muitos perderam a esperança, mas também muitos permaneceram fiéis. E nós, quando Deus fica
tempo se fala conosco, permanecemos fiéis? Ou começamos a ser desleais a Ele? Começamos a colocar deuses na frente dele? Em todos esses 400 anos, a gente percebe lá em Gálatas 4:4, na primeira frase vai falar: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, nossa maior prova de paciência, de lealdade, de obediência a Deus, não acontece quando Deus diz não. Acontece quando Ele não responde. Porque o silêncio vai testar nossa fé, nossa perseverança, nossa obediência. Então, durante esse tempo todo, o coração humano começou a substituir Deus. Durante esse período surgiram vários grupos. Houve o surgimento dos fariseus. Todos aqui sabem quem foram os fariseus? Os fariseus começaram até bem. Queriam preservar a lei. Depois trocaram o relacionamento por tradição. A aparência estava agora valendo mais do que o próprio coração. Os grandes mestres da lei agora viviam de aparência. E surgiram também um grupo chamado saduceus. Os saduceus, eles se aliaram ao poder romano. Eles negavam milagres, negavam anjos, negavam a ressurreição. Eles preferiram a influência política do que a fidelidade espiritual com Deus. Surgiram também quem? Os escribas. Conheciam profundamente as escrituras. Mas conhecer a palavra não significa conhecer o Deus da palavra. Verdade. Eita! Conhecer a palavra não significa conhecer o Deus da palavra. É fácil a gente recitar versículos bíblicos isolados. É fácil a gente querer usar a Bíblia em nosso favor. Mas conhecemos verdadeiramente o Deus que escreveu todas as coisas? Então vamos lá. Quando Deus parecia distante, o homem sempre tentava preencher o vazio com alguma coisa. Lembra o povo no deserto, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, as leis? O que eles fizeram? Moisés está demorando demais. Não estamos escutando nem Deus também. Arão, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos adorar o bezerro. Perderam a paciência, perderam a fé. Tentaram preencher aquilo com outros deuses, com alguma coisa. E hoje em dia muitos procuram religião, procuram dinheiro, procuram poder. Eu vou falar uma coisa para vocês. A deslealdade raramente começa abandonando Deus. Ela começa substituindo Deus. Não quero mais saber de Deus. Deus não falou? Peraí. Vou ligar para o pastorzinho ali que ele é homem de Deus. Ele vai falar comigo. Não deu certo? Eu vou em tal lugar. Não deu certo? Então, já que não está dando certo, com minhas próprias mãos, eu vou construir um império,
eu vou fazer do meu jeito porque eu quero assim e assim. Vou me juntar a pessoas de poder aquisitivo bom, porque assim eu vou ter uma vida tranquila. Começa a substituir Deus por coisas. Mas Deus sempre permaneceu fiel. Então, enquanto muitos esfriaram, existiam pessoas esperando por ele nesses 400 anos. E aí eu quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor. Livro de Lucas. No capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 25. Quem achou, diga amém. Amém. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Quem estava sobre ele? E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi levado ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então existia naquela época um homem chamado Simeão. A Bíblia não fala quem foi este homem especificamente. Se ele foi um sacerdote, se ele foi alguém importante. Lucas aqui ele narra algumas qualidades deste homem. Que ele era um homem justo, piedoso. Igreja, ele não tinha uma Bíblia completa igual a nós. Ele não tinha uma igreja. Ele não tinha um culto de louvor e adoração como temos hoje. Mas mesmo assim, ele esperou. Sem desistir, sem reclamar, sem negociar a fé. Sua lealdade a Deus foi maior que o silêncio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, através do seu Espírito Santo, concedeu a ele uma grande dádiva. Ele conheceu Jesus. Ele estava nesse período de 400 anos e ele conheceu Jesus. Quando milhares de pessoas estavam ali naquele templo, José e Maria estavam entrando e somente Simeão reconheceu Jesus. Tinha muita gente ali, igreja, não era pouca não, mas só Simeão reconheceu Jesus.
Por quê? Porque quem espera em Deus aprende a reconhecer a voz de Deus. O Espírito Santo levou ele naquele momento. Igreja, quem vive ansioso só vai enxergar as circunstâncias. Quem vive ansioso não vai enxergar o Deus que tudo pode. Foram 400 anos. Nem 399, nem 401. Quando chegou a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Jesus nasceu. Naquela época, Roma havia construído estradas. O grego era a língua praticamente universal. Através de Alexandre o Grande, que conquistou quase todos os povos, e difundiu o grego, chamado de grego koiné, que era um grego simples, diferente do grego de hoje. Isso ajudou o evangelho a ser propagado. O Império Romano ele proporcionava relativamente estabilidade por causa das expansões que ele estava tendo. Haviam sinagogas espalhadas por todas as cidades. Ou seja, tudo estava preparado. E enquanto Israel dizia, Deus está atrasado, Deus respondia o quê? Estou preparando. Então nasceu Jesus. E veja que a maior deslealdade aconteceu quando Jesus chegou. Aqueles mesmos líderes religiosos que esperavam Jesus, os fariseus, os saduceus, foram os primeiros a rejeitá-lo. Tinham a informação, mas não tinham a transformação. Conheciam as profecias, mas eles não conheciam o cumprimento delas. Então eles estavam cegos espiritualmente, presos à religiosidade, presos à tradição que eles mesmos fizeram. E Jesus estava ali. E eu pergunto hoje, será que está sendo diferente? Porque eles estavam esperando o Messias. Hoje, vivemos um outro período, uma outra espera. Eles esperavam a primeira vinda. Nós estamos esperando a segunda, o retorno. Ou seja, para nós, a pergunta é: Jesus voltará? É essa a pergunta? Para nós, Jesus voltará? Porque para eles era: o Messias vai vir? O Messias vai nos salvar? Quem vai ser o Messias? Para a gente é: Jesus vai voltar? Não. Para a gente é: quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja leal ou apenas uma igreja religiosa? Porque ele vai voltar. Aleluia. Vamos ser leais igual Simeão? Vamos ver Jesus? Simeão tomou Jesus em seus braços. Imagina só, uma criança, tamanho do Tiaguinho, tamanho do Felipe, pega nos braços e olha: esse é o Salvador. Eu vou te falar, teve mais gente aqui nessa história. Teve Ana, aqui, a profetisa. Fala lá, ela profetiza. Sacerdotisa, perdão. Mas Simeão era um homem qualquer. Ou seja, vocês não precisam ser pastores, bispos, apóstolos para ter Jesus com vocês.
Jesus veio para todos aqueles que creem. Então, esse período intertestamentário entre Malaquias e João Batista, eles nos ensinam algumas verdades. A paciência mantém a esperança viva. A lealdade permanece firme, mesmo quando Deus parece em silêncio. E a deslealdade cresce quando as pessoas trocam a presença de Deus por algo substituível. Simeão esperou e viu Cristo. Ana esperou e adorou. E hoje a escolha continua sendo a mesma. Você vai ver com os religiosos que apenas conhecem sobre Deus, ou como Simeão, que permaneceu leal até ver a promessa se cumprir. É fácil a gente chegar e falar: eu vou para a igreja, eu leio a palavra. Mas realmente você entende a palavra? Realmente você estuda a palavra? Porque sabe até a palavra, até o diabo sabe. Na tentação de Jesus no deserto, o que o diabo fez? Ele usou a palavra contra Jesus. Hoje está difícil? Está muito difícil. Hoje passamos por provações demais. Deus já ficou em silêncio com você alguma vez? Ou de repente está em silêncio hoje com você? Quero dizer que o silêncio nunca foi abandono. Foi o tempo que Deus separou para aqueles que são leais e aqueles que são impacientes. Separar o joio do trigo. E quem permanece fiel durante esse silêncio de Deus, de repente vai ter o privilégio de contemplar as promessas dele. Então hoje, seja fiel a Ele, seja leal ao Senhor. Glória a Deus. Espera mais um pouco. Não desista. Porque para tudo há uma saída. Eu creio. A Bíblia não fala aquela frase explicitamente, mas quando tudo parece impossível, Deus sempre é algum escape. Porque Ele é fiel, Ele não muda. Desde lá de Gênesis, da criação do mundo, Deus é o mesmo. Nós aqui mudamos. Nós aqui queremos substituir Jesus, achando que nós temos força, que nós conseguimos. E Jesus fala, né? Existem dois caminhos: o da vida e da morte. Qual estamos escolhendo? Porque a deslealdade, a desobediência, leva à morte. A lealdade, a fidelidade, traz a vida. Estamos sendo fiéis a quem? A Deus, a nós, as coisas, ao nosso emprego, ao nosso carro, à nossa casa, à nossa família. A quem estamos sendo leais? A quem estamos sendo fiéis? E creia que tudo isso lá na frente vai valer a pena. A gente não pode compreender agora o silêncio de Deus, mas lá na frente, quando vermos o cumprimento da promessa, nós vamos falar: eita, Senhor, realmente o Senhor é fiel.
Glória a Deus por aquele tempo que eu passei, porque isso me fortaleceu. Na nossa vida nós passamos por 3 estágios: vale, deserto e monte. No vale é dependência total de Deus. No deserto, Deus começa a nos preparar para quando nós estivermos lá no monte, nós erguemos um altar a Ele, não a nós. Porque quando tudo vai bem, a gente esquece de Deus. Mas quando tudo vai mal, quando o desespero bate a porta, aí nós lembramos que nós temos um Deus. Foi assim com o povo desde Gênesis. Continua sendo assim hoje. Seria hipocrisia a gente falar que não. Mas o Deus que nós temos é capaz de todas as coisas. Porque tudo é dele. Nós somos dele. Todas essas coisas pertencem a ele, nada pertence a nós. Nem a nossa própria vida pertence a nós. Então, igreja, seja como Simeão. Espera, confia que o Senhor fará. Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu queria louvar mais uma vez, a gente poder encerrar. E aquele que nos assiste, que o Senhor possa abençoar vocês. Permaneçam fiéis, firmes, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém.